E, de certa forma, o Heroic também já entrou para a história, né, cara? Ele já tá tão grande hoje em dia é até uma curiosidade que eu tenho, né? Como que tá sendo esse trabalho de gestão ainda? Você ainda é o programador mais ativo ou agora você tá só mais gerenciando e tem mais pessoas colaborando? Eu tenho uns dois, cara. Eu tava até pensando essa semana como eu tô meio que, como é que a gente diz, workaholic, porque se eu passo um dia sem escrever alguma linha de código, eu já fico naquela, poxa, cara, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa até que eu tenho que me controlar, porque teve épocas que a gente fez release do Heroic e apareceram vários bugs, vários problemas, e eu fiquei tão estressado que eu passei do ponto de ter um burnout, assim, sabe? Então eu tive que começar a repensar, porque senão você acaba se estressando demais, né? E hoje a gente tem basicamente uma equipe, eu considero, a gente tem uma equipe de 6 pessoas que estão sempre contribuindo. Eu ainda continuo sendo dos que contribuem mais, mas eu tenho que e deixei um pouco de lado a questão do suporte, porque antes eu tinha que responder o pessoal nas issues do GitHub, eu tinha que ajudar o pessoal no Discord, eu tinha que programar, eu tinha que fazer os releases, fazer o planejamento das features de cada release, cada versão, e hoje em dia eu já meio que subdividi. Então, assim, eu faço pouco suporte, eu ainda respondo uma coisa ou outra. Se tá ali na mão, tô sem fazer nada. Então eu vou no GitHub, vejo alguma coisa, ajudo alguma pessoa, no Discord também, mas eu tento deixar um pouco de lado. Então eu criei tem uma role, uma específica no Discord para o pessoal que faz o suporte. Hoje, então, tem algumas pessoas que eles não programam, mas eles sempre estão ajudando, sempre estão na comunidade lá. Então, eu dei essa role para eles, para o pessoal saber que eles são um ponto de contato quando dá algum problema. Porque também uma coisa que aumentou bastante a questão de como o Heroi cresceu é porque ele foi pensado para Linux. A gente pensou em fazer um negócio para Linux porque você tem a Epic Games nativa para Windows e para Mac. E, e a Google Games a mesma coisa. Então o foco sempre foi Linux. Hoje a plataforma principal ainda é o Linux. Eu programo no Linux, a maioria dos desenvolvedores programam no Linux. Hoje a gente tem um desenvolvedor que programa no Windows. Mas aí a comunidade começou a pedir, porque o programa a Epic Games, o launcher deles oficial é meio que pesado, o pessoal acha muito lento, além de não ser open source também. Então o pessoal não confia muito no que informação está acontecendo. Existe essa conspiração porque a Epic Games pertence a uma empresa que tem capital da China, não sei, nunca entendi essas conspirações do pessoal da China. Mas enfim, né? Quero nem entrar nesse ponto, aí o pessoal fica meio que paranoico, achando que a Epic Games também pode estar mandando informação, o que pode ser verdade, porque assim, você não tem como analisar o código-fonte. Então, realmente, se eles estiverem coletando dados da sua máquina e enviando, não tem como você saber. Então, começaram a pedir bastante, e aí a gente lançou a versão para Windows, já que era uma aplicação Electron e o Legendary já tinha versão nativa para Windows. Então, a gente decidiu dar suporte, e aí eu não imaginava que fosse crescer tanto no Windows também. Então, hoje a gente tem mais ou menos uns 20 a 25% dos downloads no Windows, o que eu acho até bastante coisa, levando em conta que você tem os nativos, né? E, e, e aí depois a ideia do Mac também. Mac já foi um pouco mais complexo, porque não tinha Legendary para Mac, e tinha outros problemas, outras coisas complicadas, mas a gente foi resolvendo, foi conversando. O cara do Legendary decidiu portar para Mac. Ele comprou um macOS para ele, aí ele começou a distribuir para macOS. E aí, como o programa dele é em Python, então também foi fácil, tem essa questão da portabilidade. Então a gente lançou a versão para Mac. É, Infelizmente hoje não é tão estável quanto para Windows e Linux, porque a gente não tem tanta gente testando no macOS, e o número de downloads também é baixo, em torno de 5%, mais ou menos. Mas em compensação, a única maneira no macOS também de você rodar alguns jogos que são nativos para Windows, por exemplo. Porque a equipe da Code Weavers, que desenvolve Crossover e que desenvolve Wine também, eles contribuíram diretamente para o Heroic ter suporte a Crossover. Então, hoje o Heroic ele reconhece automaticamente se você tem uma instalação do Crossover, você consegue usar ele no Windows ou no macOS, tranquilo. Então é a única forma de usar, porque o Wine deixou de dar suporte, né, já tem um tempo oficialmente ao macOS, e não suporta no M1, eu acho. Posso estar falando besteira também. Mas no site deles eles falam que só suporta até certa versão do macOS, as mais novas não funcionam. Então por isso que o Heroic no macOS ele só funciona usando o crossover.
E o suporte é até legal também, mas é mais limitado do que no Linux, por exemplo, né? Porque o Linux você tem o DXVK, você tem VKD 3D, então você tem bem mais coisas para fazer os jogos funcionarem bem mais completo. Mas também funciona, a gente também tem uma versão para macOS. E alguns jogos, por exemplo, como eu estava dizendo, Rocket League, por exemplo, que é um dos jogos que o pessoal mais joga da Epic Games, a única maneira que você tem de rodar ele no macOS é usando o Heroic, hoje em dia. Não tem como, porque ele não tem versão nativa para macOS. E isso tanto nas plataformas novas, nas baseadas em M1, M2, Sim, quanto nas antigas, nas baseadas em chip Intel ainda. sim. A gente suporta, no caso, do macOS 10.14, o High Sierra, até o mais novo, até o Ventura. E o M1 também funciona, M1, M2. Né? Poxa.